Bom dia a todos os nossos amigos de Jornada de Luz. Que Jesus nos abençoe, nos encha de ânimo, fé e muita coragem para continuarmos a trilhar a estrada das nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos à live do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, que fica na cidade de Araçatuba. Sintam todos o abraço fraterno do nosso querido patrono Dr. Bezerra de Menezes, que mais uma vez abre suas portas espirituais e tecnológicas ainda, né? Para nos abraçar, para nos envolver, para nos incentivar ao estudo, ao aprendizado diário. Então sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão conectados nesta live e que depois irão assistir, né? Os nossos irmãos que irão assistir depois, que vai ficar gravado, né? Na página, no perfil do Bezerra de Menezes, tendo a oportunidade, assim, de refletir junto de nós. Então, nós vamos fazer aquela nossa oraçãozinha da manhã, nos conectando à espiritualidade amiga, nos conectando aos nossos mentores, esses mentores que nos acompanham, se colocaram à disposição para nos guiar a esse caminho do bem. Então, assim, nós começamos a elevar nossos pensamentos às esferas douradas de Ismael, anjo protetor da nossa pátria Brasil, responsável por nossa evangelização. Agradecidos que somos a este anjo do mundo, pedimos a ele que nos leve, nos eleve às esferas de Maria, nossa mãezinha espiritual, que ela possa, com sua luz de amor, nos envolver em seu manto saferino de luz, nos protegendo hoje e sempre. Agradecidos que somos a esta mãe do mundo, pedimos a ela que nos leve e nos eleve à presença do seu filho maior, Jesus. E diante desse mestre amigo, agradecemos o Evangelho de luz, agradecemos seus ensinamentos e agradecemos principalmente os seus exemplos. Diante deste irmão do mundo, pedimos a ele que nos leve, nos eleve, em caravana de mãos dadas, à presença do nosso Pai. E diante desse Pai de amor, agradecemos tudo que conquistamos, agradecemos tudo que conquistaremos a partir de hoje, mas agradecemos principalmente pelo dom da vida, por mais esta oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos em uma família universal. E assim, para iniciarmos a nossa palestrinha singela da manhã, fazemos a oração que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então sejam todos muito bem-vindos. Convido a compartilhar a tela aqui a nossa querida amiga, a Valéria Oliva, trabalhadora desse nosso pontinho de luz, Dr. Bezerra de Menezes, que vai nos encher a tela de informações aí com o tema mediunidade. Então, uma ótima palestra a todos, Valéria, que seja inspirada aí pelos nossos benfeitores espirituais e que possa trazer de forma clara e singela esse tema tão importante. Ótima palestra, a tela é toda sua. Valeu. Obrigada, Baroni. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão ligados conosco nesse domingo. E que nós possamos, então, sentir a presença carinhosa do Mestre Maior Jesus entre nós, dentro das nossas casas, nos nossos lares, junto às nossas famílias, em que começamos, esse domingo que começamos, nos propondo, então, a conversar, refletir sobre um assunto que diz respeito à doutrina espírita, diz respeito às nossas vidas, né? E nós estamos, então, começando esse dia com esse propósito, né? De conversarmos sobre isso, de refletirmos sobre isso, sobre a nossa mediunidade, sobre este dom, que na verdade não é um dom, é uma das nossas características como seres humanos, que é a mediunidade. Falava com Nani e Baroni no começo, antes de estarmos ao vivo,
que, ao terminar de preparar o material para hoje, me pareceu mais que eu estava preparando uma aula, né? Uma aulinha de estudos do nosso centro espírita. Então, eu não vou chamar de palestra, porque realmente ela ficou com um formato muito de aula, né? De uma aula de revisão, vamos dizer assim, para todos aqueles que, já estando na doutrina espírita, conhecem ou já tiveram contato com a mediunidade. Mas muitas vezes nós, ao desenvolvermos a mediunidade ou ao olharmos a mediunidade do outro dentro da nossa casa espírita, nós temos algumas dúvidas. E foi por essa razão, né, que eu resolvi dar uma revisada neste assunto. E daí surgiu um material para que a gente pudesse hoje conversar sobre isso. Então, eu convido a vocês, apesar de ser um domingo, eu convido vocês a participarem, de um estudo sobre a mediunidade. Não me aprofundei demais, é um tema que dá um seminário, né? Existem muitos seminários hoje, por exemplo, no YouTube. Usei, inclusive, material destes seminários para trazer os assuntos que vou abordar aqui. E são seminários muito longos, de 4, 5 horas, porque o tema realmente é vasto e extenso. Procurei, então, trazer os pontos principais para que nós pudéssemos refletir sobre eles e revisitarmos esses assuntos, né? Então, nós vamos começar pelo princípio mesmo, né? O que vem a ser a mediunidade e o que vem a ser um médium. E aí, para que nós façamos essa definição, não há outra obra a ser buscada que não a principal obra que trata da mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. Obra essa que faz parte do Pentateuco kardeciano, que define a nossa doutrina e é a segunda obra publicada por Kardec. Não foi por acaso que Kardec iniciou a publicação, a revisão, a decodificação do Espiritismo com o Livro dos Espíritos e, na sequência, ele tratou do assunto mediunidade. Por quê? Porque ele utilizou a mediunidade como ferramenta básica e principal que trouxe as informações para o Livro dos Espíritos. E a proposta dele, de Kardec, para o trabalho da codificação, esta proposta organizada na espiritualidade e trazida, né, no final da primeira metade do século XIX, através do Livro dos Espíritos, ela só foi possível por causa dos médiuns que se propuseram ajudá-lo e da mediunidade dessas pessoas, né? O próprio Kardec não tinha uma mediunidade ostensiva e não utilizou essa mediunidade. E também, em algumas obras, se explica que Kardec, propositalmente, não participou como médium, porque precisávamos de alguém muito analista, muito que pudesse organizar sistematicamente a informação, para que houvesse, primeiro, uma organização adequada das obras e que também não houvesse uma brecha para que se dissesse, né, ou se colocasse a ele uma influência nas informações que vinham da espiritualidade. Dessa maneira, então, o mestre Lyonês, ele foi escolhido na espiritualidade com muito cuidado, né? Não só devido às suas características como espírito, mas também às suas características como profissional naquela encarnação que ele estava na França. Era um professor, um pedagogo e gozava, né, de uma credibilidade na sociedade, era muito sério, etc. Então, a mediunidade para Kardec foi a fonte, né, das informações, ou a ferramenta, na verdade, para trazer as informações da fonte, né, para trazer as informações da espiritualidade e colocá-las nas obras. Portanto, o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra
da decodificação, da codificação espírita, ele traz um estudo, um tratado muito profundo sobre o que é a mediunidade e como ela funciona e quais são as classificações de mediunidade. Portanto, se tivéssemos que escolher um livro, uma obra de referência para estudar a mediunidade, seria realmente o Livro dos Médiuns. Mas também temos, por exemplo, também usei para essa reflexão, O Céu e o Inferno, que é também um livro da codificação, que no segundo livro traz os depoimentos dos médiuns classificado de acordo com o tipo de espírito. Julgo que esse livro é essencial para quem trabalha com mediunidade, porque também ele nos passa um sentimento, nos passa o comportamento de espíritos, por exemplo, o espírito feliz, né, quando desencarna, o que ele encontra lá e como ele narra isso quando ele, através de um médium, vem trazer sua informação. Um espírito que foi um criminoso, por exemplo, na última vida na Terra, como ele desencarna e como ele traz isso. Então, é uma grande complementação para o estudo da mediunidade. Bom, vamos voltar ao Livro dos Médiuns. O que é um médium? Né? Eu até vou ler para que nós não percamos nada e não coloquemos palavras sinônimos no lugar do que está escrito ali. Então, do Livro dos Médiuns. Toda pessoa que sente em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo de ninguém. Também são poucos os homens nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Então, duas coisas a analisar aí. Primeiro, que toda pessoa, então, que percebe, que sente o mundo espiritual poderia ser chamada de médium. A famosa palestrante, né, muito conhecida nossa, a Anete Guimarães, ela tem um seminário bem longo, muito profundo sobre mediunidade, e ela nos chama a atenção de algo que eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso ou visto alguma reflexão a respeito do verbo sentir. Então, é toda pessoa que sente. Sentir, em português, para nós, tem dois significados. O sentir, por exemplo, físico, né? Então, você perceber, entrar num ambiente, sentir a energia do ambiente, né? E o sentir de pegar mesmo, né? De tato. Então, é a percepção e é o sentido físico, né? Então, ela nos chama a atenção que este verbo, em português, nos dá essas duas conotações. No entanto, no francês, que é a língua pátria em que o Livro dos Médiuns foi escrito, a Anete Guimarães afirma, e ela afirma também que, numa palestra em Paris, na França, ela perguntou também à plateia sobre isso, ela afirma que a palavra usada em francês na obra original, ela só tem o sentido de sentir fisicamente. Então, quem só percebe, porque a gente que não vê, que não ouve, né? Quem só mais percebe uma presença, né? Essa percepção em francês seria um outro verbo. Né? Então, a Anete Guimarães nos diz que o médium mesmo seria aquele que sente fisicamente a presença da espiritualidade. Ela deixa muito claro que isso é uma opinião dela, baseada na interpretação da tradução. Por quê? Porque nós temos o costume, principalmente dentro dos centros espíritas, no nosso meio espírita, né, quando conversamos entre nós, de dizer que somos todos médiuns. Inclusive, existe um livro, né, do Bacelli, que é baseado no Livro dos Médiuns, que estuda todos os capítulos do Livro dos Médiuns, que se chama, intitulado Somos Todos Médiuns. Né?
Mas, na verdade, no Livro dos Espíritos, nós vamos repetir, no Livro dos Médiuns, nós vamos repetir aqui. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada. Então, isso está escrito literalmente, como li aqui no Livro dos Médiuns. Portanto, nós devemos, segundo o Livro dos Médiuns, utilizar o termo médium somente para aqueles médiuns que possuem a mediunidade nitidamente caracterizada, o que nós chamamos no meio espírita de mediunidade ostensiva, aquela mediunidade que aparece, aquela pessoa que realmente ouve, vê, fala, escreve qualquer tipo de mediunidade, então que realmente utiliza, né? Mas, de uma maneira geral, nós dizemos que todos nós temos uma possibilidade de termos a nossa mediunidade desenvolvida, né, em diferentes classes, em diferentes classificações de mediunidade, mas sabe-se também que não é exclusividade do espiritismo trabalhar a mediunidade, né? A mediunidade ou a comunicação com o mundo espiritual, ela tem raízes muito mais antigas que o espiritismo, né? Nas filosofias orientais, nas filosofias mais primitivas, onde o homem já se preocupava em fazer algum tipo de ligação com o divino, já se preocupava em tentar perceber ou tentar sentir, no nosso verbo amplo do português, sentir o plano espiritual. Dessa maneira, então, nós temos várias religiões ligadas a filosofias e doutrinas que estudam mediunidade e que tiveram grandes médiuns que utilizaram desses dons ou dessa capacidade, na verdade, para trazer informações para aquelas doutrinas. Então, não é exclusivamente do espiritismo. No entanto, o espiritismo ele foi totalmente alicerçado em informações trazidas pela mediunidade. E até hoje, todas as obras que estudamos e que recebemos, todas as informações, vêm por meio da mediunidade. E a partir, então, do espiritismo, essa mediunidade passou a ser trabalhada, educada, orientada para que ela pudesse se propor a um fim específico. Qual seja, qual é a proposta da mediunidade? É estabelecer essa conexão entre o plano espiritual e o nosso plano físico, não é? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, trazer informações para ambos os lados. Porque não é só o espírito que vem trazer informações para nós, mas também é uma pessoa encarnada que, por exemplo, conversa com o espírito ou que numa reunião mediúnica esse espírito recebe esclarecimentos do orientador da reunião mediúnica, ele também leva, então, informações para a sua vida espiritual. Então, é um intercâmbio onde o médium é a ferramenta, o intermediário aí, né? Bom, não é só o espiritismo na atualidade também que trata dessas questões, né? Pesquisando sobre a parte não religiosa ou não filosófica, né, da mediunidade, encontrei duas grandes referências de grandes centros científicos que tratam da mediunidade. Primeiro desses centros, é muito antigo, né, na Universidade de Cambridge, é a Sociedade de Pesquisa Psíquicas, fundada em 1882. Né? Portanto, 30 anos depois, né, da codificação das principais obras, 20, 30 anos depois da codificação das principais obras do Espiritismo. E por esta sociedade passaram médiuns muito famosos. Essa sociedade foi fundada em 1882, mas ela existe até hoje e se ocupa de estudar cientificamente a mediunidade e as atividades ditas paranormais, né? Por essa sociedade, passaram, por exemplo, grandes médiuns como William James, Marie Curie e o famoso Arthur Conan Doyle, que era um inglês, né?
famoso pelo livro que escreveu de Sherlock Holmes, pelo personagem que ele criou, mas também famoso, e não menos famoso, por usar reuniões mediúnicas, apresentações mediúnicas na sua vida, né? Ele, inclusive, foi companheiro de Leon Denis, participou, junto com Leon Denis, de alguns congressos espíritas, né? E a mediunidade ou a espiritualização, a espiritualidade de Arthur Conan Doyle nas suas obras, ela tomou um rumo um pouco diferente do espiritismo, que foi mais para o lado do romance, de trazer o sobrenatural para o homem, né? E não tanto científico e com bases religiosas e filosóficas, como se tornou o espiritismo, né, na sua tríplice função, né, de religião, ciência e filosofia, né, se caracterizando como uma doutrina. Ok? Também encontramos, né, na pesquisa um centro atual na Holanda, um país extremamente desenvolvido, né, um centro na cidade de Zenderen, que ele realiza retiros de estudo e de treinamento para médiuns. Este centro ele recebe médiuns do mundo inteiro, sem nenhuma conotação religiosa, dogmática ou filosófica, e eles realizam seminários para ensinar o médium a se desenvolver melhor, sem nenhum aspecto religioso, sem nenhum aspecto doutrinário, tá? Mas visando especificamente o desenvolvimento desta capacidade que, para eles, para este grupo que trabalha na Holanda, é o nosso sexto sentido. E não só para eles, né? Se fala muito que a mediunidade é o nosso sexto sentido, é a nossa terceira visão, né? Além dos dois olhos materiais, nós teríamos uma terceira visão que abre as portas do sobrenatural e da espiritualidade para nós espíritas, né? No espiritismo, então, a mediunidade é uma das faculdades estudadas e utilizada, grandemente utilizada, nos centros espíritas para várias funções, né? Para o passe, para o auxílio às pessoas no acolhimento fraterno, por exemplo, para as atividades de cura, para as atividades mediúnicas de desobsessão e etc. Então, a mediunidade em vários graus e em vários tipos, ela é grandemente, largamente utilizada nas nossas casas espíritas, como forma de nós obtermos a orientação, a intuição, ou direcionar mesmo os trabalhos a serem desenvolvidos pela casa assistencial, pela casa doutrinária, pela casa de estudos, que se diz espírita, né? Bom, e que tipos de mediunidade nós podemos verificar, né, no ser humano? Então, a Sociedade de Estudos Psíquicos, lá da Universidade de Cambridge, ela divide a mediunidade em dois tipos, né, sendo física e mental. Então, eles fazem essas duas diferenciações, atividade física e atividade mental. E não é muito diferente do que o próprio Livro dos Médiuns e outras obras espíritas nos propõem. O espiritismo também coloca dois grandes grupos de mediunidade. A mediunidade, as manifestações e a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos inteligentes, né? A mediunidade de efeitos físicos, como o nome próprio está dizendo, é aquela que permite a influência física, a influência sobre a matéria. Então, são aqueles médiuns que, doando o ectoplasma, porque sabemos que o espírito não pode agir diretamente na matéria. Ele precisa do ectoplasma, que é um fluido presente no homem encarnado, para que ele possa tangir esse ectoplasma em direção à matéria e produzir o seu efeito. Então, o médium de efeito físico, ele doa esse ectoplasma
pode ser de maneira voluntária ou de maneira involuntária para vários tipos de fenômenos físicos. Produz som, por exemplo, né? Produz movimento de um objeto e produz o que nós conhecemos no começo do século XX, no Brasil, com muitos centros realizando as sessões de materialização, né? Sessões essas que tinham a finalidade de impressionar, entre aspas, né, melhor as pessoas para sensibilizá-las de que existiria realmente uma vida espiritual. Né? É um chamado ao fenômeno. É o fenômeno que, pela sua paranormalidade, pela sua excepcionalidade, chamava muita atenção. Hoje nós temos um número muito menor de casas que se prestam a esse tipo de sessões de materialização, exatamente porque o principal da doutrina não é o fenômeno em si, mas é a transformação moral que ela produz. Então, hoje, as casas espíritas se movimentam muito mais, e com razão, no sentido de buscar as pessoas, os médiuns, para o estudo, seja através da sua mediunidade, seja através de outros tipos de estudo, mas com a finalidade precípua da transformação moral da criatura, né, que é o principal dentro da doutrina espírita. Mas, por exemplo, aquele centro da Holanda, né, que foi citado aqui, que existe, onde há um retiro para o trabalho da mediunidade, por exemplo, eles juntam um grupo de médiuns e fazem sessões de materialização, direcionadas, conduzidas, sistematizadas, para ensinar os médiuns a direcionar sua mediunidade, por exemplo, para a materialização de um objeto, a materialização até de uma pessoa inteira, né? Inteira em termos, né? Porque normalmente a materialização de um corpo humano inteiro, ela despende muita energia. Então, o que se faz é uma face e talvez as mãos, né? Como se fosse um tecido, né, em volta, mas não com a definição de todos os membros, etc., porque isso requeriria muita energia para ser realizado, né? Mas isso é o fenômeno, né? Isso é o que muitas pessoas, para crer, têm que ver, não é assim? Não é o São Tomé? Então, eu só creio no que eu vejo. Então, para eu ver, se eu tenho vidência, que é um fenômeno inteligente, não é um fenômeno físico, eu posso não fazer a pessoa que está tentando acreditar naquilo acreditar, porque eu estou vendo com a minha mente. Eu não estou criando uma imagem, né, que possa ser vista por todos. Então, a materialização seria a criação, né, dessa imagem, e todos, independente da mediunidade que possuem, todos que estão presentes naquela reunião vêm, porque vão ver com os olhos físicos, né? Com esses olhos. Então, vão ver através da visão física. Cabe aqui, então, ressaltar ainda, lembrando dessa diferenciação, né, entre a mediunidade física e a mediunidade intelectual, né, ou inteligente, né, que a mediunidade física, então, ela requer toda uma preparação, né, desses médiums, e ela vai realmente se focar no fenômeno, não é? Já a mediunidade inteligente, que é hoje a mais comum e a mais utilizada nos centros espíritas, né, ela pode se apresentar de muitas formas. As mais comuns hoje são a psicofonia, a psicografia, a audiência, né? Então, é a pessoa que ouve alguém falando, e a vidência. Todas essas, por exemplo, existem outras, né? Mas estou citando algumas aqui. A psicofonia, por exemplo, a pessoa fala, mas é ela que está falando, né? O espírito está influenciando e ela mesma está falando. E esse tipo de mediunidade, a mediunidade inteligente, ela também pode ser consciente ou inconsciente. Consciente quando o médium lembra de tudo, inconsciente é quando ele é adormecido e ele não lembra da mensagem, né? Hoje, a mais comum é a mediunidade do tipo inteligente consciente, em que o médium é
um participante ativo do processo. E por isso nós vamos conversar mais para frente a importância do médium estar preparado, do médium estar estudando para poder ser um bom instrumento para o processo, né, o fenômeno. Cabe aqui também lembrar, já que nós estamos aqui, vocês estão vendo que é um estudo, né? Cabe aqui lembrar que nós devemos diferenciar muito bem o que é animismo e o que é mediunidade. Né? Animismo é quando há uma participação, né, do espírito encarnado, mas não há espírito desencarnado presente. Ok? Então, é o próprio médium que, muitas vezes, ele passa, o próprio espírito do médium que passa as suas impressões. Não é um fenômeno mediúnico. Não há um outro espírito influenciando aquela pessoa para ela falar. É muito comum, nas reuniões mediúnicas, um certo grau de animismo, principalmente quando o médium é consciente, porque muitas vezes ele não está ligado a um espírito, mas ele se comunica passando informações do seu próprio espírito, e aí o dirigente vai fazer a diferença. Né? E há também aqueles médiums, não dentro da casa das espíritas, mas há pessoas que utilizam o animismo para ludibriar, né? Para inventar algumas coisas como se fossem coisas vindas do plano espiritual. Né? Então, é o animismo que mistifica a mensagem espiritual. Né? Mas acredito que os nossos centros espíritas têm muito cuidado com isso e se preocupam em que isso não seja uma tônica, né? Algo que aconteça com muita frequência. O animismo não intencional, né, em que às vezes nem o próprio médium está sabendo, percebe que é ele mesmo que está falando, é relativamente comum no centro espírita e não é tão grave assim, porque também é um espírito se comunicando. Mas ele faz parte do treinamento do médium e ele deve ser, então, compreendido pelos dirigentes e orientado no sentido da verdadeira comunicação mediúnica com o espírito, então, dando comunicação. Bom, e como é que a mediunidade se processa no ponto de vista físico? Né? Então, nós temos além do Livro dos Médiuns, nós temos uma grande coleção, né, que data da metade do século XX já, no início para metade do século XX, que veio na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o grande médium Francisco Cândido Xavier, e através do espírito André Luiz, que é a coleção de 13 volumes do que é chamada A Vida no Mundo Espiritual, né, que trouxe muitas informações muito detalhadas para nós do plano espiritual. Então, o que nas obras básicas vem tratando, né, com informações doutrinárias, científicas, muitas vezes sem muito detalhe, as obras dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual veio detalhar de uma maneira muito fácil de compreender e muito, muito detalhada mesmo, que nos dá a real visão de algumas situações. Então, dessas 13 obras, nós temos várias delas que tratam sobre a mediunidade e que nos explicam, tentam nos explicar como a mediunidade, como a influência do espírito desencarnado num espírito encarnado, para que ele manifeste o que ele precisa, como isso se dá. Né? E, buscando, então, estudar isso, nós nos deparamos com uma glândula, né, que foi descrita pela primeira vez na terceira obra dessa coleção da Vida no Mundo Espiritual, que é o livro Mecanismos da Mediunidade, não, é o Missionários da Luz, desculpa, Missionários da Luz, que pela primeira vez citou a pineal, né? E citou a pineal, que é a glândula também chamada epífise, ou terceiro olho, glândula da terceira visão, tem vários nomes, que é uma glândula muito pequena, ela em média
tem meia grama, 0,5 gramas, e ela se localiza bem no centro da nossa cabeça, do nosso cérebro, né? Se nós colocarmos uma régua bem no centro da nossa cabeça, de cima para baixo, e uma do lado para o outro, onde essas réguas, onde esses fios se cruzarem, estará a nossa epífise, ou a nossa glândula pineal. Quando André Luiz nos trouxe a informação da glândula pineal, pela primeira vez, a medicina, a ciência, não sabia para que servia essa glândula. Não existia nenhum tratado a respeito dela, da sua histologia, do que ela produzia, qual era a sua função. Somente 13 anos após a publicação do livro Missionários da Luz, em que André Luiz citou a pineal, é que um pesquisador americano fez o primeiro trabalho sobre a glândula pineal. E já, então, no livro Missionários da Luz, André Luiz nos falava assim. Afirma André Luiz que a pineal é a glândula da vida mental, e que no exercício mediúnico de qualquer modalidade, ela desempenha o papel mais importante. Segundo André Luiz ainda, a glândula pineal segrega, isso no livro Missionários da Luz, em 1945. Tá? A pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades de força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Ou seja, ela seria, segundo André Luiz, estimulada a produzir manifestações psíquicas que iriam produzir manifestações, energias geradoras, energias físicas, sugerindo o papel de um hormônio produzido pela glândula pineal. 13 anos depois, então, Lerner e colaboradores, em 1958, cita o hormônio da glândula pineal e fala sobre a importância desse hormônio, que é a melatonina, hoje utilizada, hoje sabemos muitas funções da melatonina no metabolismo geral, na influência de outros órgãos, mas muito utilizado esse hormônio para distúrbios do sono. A melatonina é o hormônio que nos faz ter sono de noite e ficar em vigília ou acordados de dia. E faço aqui um parênteses, né, que é muito interessante, que me fez entender muito bem, né, que a melatonina ela só é produzida quando ela é mais produzida quando está escuro, né? E quando nós fechamos os olhos, nós aumentamos a nossa produção de melatonina. Então, não é à toa que nós, quando estamos, por exemplo, em transe mediúnico, fechamos os nossos olhos. Não é à toa que nós, para nos concentrarmos, fechamos os nossos olhos. Nós, para rezarmos, para orarmos, fechamos os nossos olhos. Porque estaremos, assim, ativando a nossa pineal e ativando, então, o nosso órgão físico que faz o contato com o plano espiritual. Não é interessante isso? Por isso que as pessoas têm dificuldade, por exemplo, só com muito treinamento, né, de dormir de dia, né? Porque a luz do sol, né, ela ativa outras glândulas, como a hipófise, por exemplo, que são importantes no metabolismo da vigília, de ficar acordado, né? Então, para dormirmos, nós precisamos, ou dormimos melhor, né, no escuro, porque ativamos a nossa pineal. Então, aí eu cito um trabalho muito interessante, eu até imprimi aqui para mostrar na tela, tá? Este trabalho é um trabalho realizado pelos médicos que fazem parte da AME, da Associação Médico Espírita, e é um trabalho de 2013, intitulado Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal, comparação entre teorias fornecidas pelo Espiritismo na década de 40 e a evidência científica atual. Nesse trabalho, então, os autores fazem um levantamento que o autor principal, o primeiro autor é o Giancarlo Lucchetti, que é da Universidade de Juiz de Fora, né, mas ele tem vários colaboradores, outros professores, né, e ele
pega as 13 obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual e faz um levantamento por palavra-chave, pineal, epífise, né? E como esses termos são citados, né? E ele encontrou, então, que das 13 obras da série, 6 delas citam a pineal, e citam a pineal principalmente realizando a conexão entre a pineal e a mediunidade. São elas as obras. A primeira delas, Missionário da Luz, como eu já citei, a obra No Mundo Maior, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Tá? Então, André Luiz, então, muito antes da ciência, nos propunha que essa é a glândula da vida mental e é a glândula que nos permite a conexão com a espiritualidade. Este trabalho desses autores também cita 2 outros trabalhos de outras universidades em que foi encontrado, primeiro, que grupo de pessoas que meditavam, né, então os outros trabalhos que utilizaram pessoas que meditam e pessoas que oram, né? Num dos trabalhos, eles fizeram o diagnóstico por imagem, verificando que a epífise, tanto na meditação quanto na oração, a epífise, o pineal, é ativada, ela aparece mais clara, com uma grande atividade elétrica. Tá? Portanto, ela é ativada também na meditação e na oração, porque é a conexão com o divino, a conexão com a espiritualidade. Né? E um outro trabalho que mostrou que a produção de melatonina, que é o hormônio da pineal, ela aumenta, então os níveis sobem de maneira significativa na pessoa que está meditando, durante a meditação. Tá? Mostrando também que a glândula foi ativada e, portanto, aumentou a sua produção de hormônio. Então, nós temos aí, né, as evidências científicas, né, confirmando o que a espiritualidade já nos trazia, né, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Bom, e convivendo, né, eu coloquei esse título, né, convivendo com a mediunidade. A mediunidade muitas vezes aparece para nós de maneira surpreendente, né, às vezes até incomodando a vida de algumas pessoas. As pessoas procuram o centro espírita para se livrar dela. Muitas dessas pessoas dizem que querem, que veem coisas, que ouvem coisas e que isso atrapalha e que estão ficando loucas. Não é? E muitas vezes procuram o centro espírita para se livrar dela. Como agir, como enfrentar, como acolher essas pessoas também. Né? Então, a pessoa que apresenta qualquer tipo de mediunidade, ela pode ter várias orientações, né? Mas acredito, né, que dentro do centro espírita seria a melhor orientação, que seria no sentido de educar esta mediunidade. Não é acabar com ela, porque ninguém consegue fazer isso, né, quando quiser, mas educá-la. E para isso existe um caminho, né, que todas as obras que falam de mediunidade nos apontam, que é o estudo, para que nós possamos compreender o processo e buscarmos, na verdade, uma atitude que vai educar a nossa mediunidade, que é a famosa reforma íntima, né, através do conhecimento e da proposta de se melhorar como espírito. E colocar a mediunidade, então, a favor, trabalhando para o bem, né? Para o trabalho espiritual mesmo. Então, dentro das casas espíritas, esse trabalho deve ser feito de maneira bem séria e levado muito a sério, né, para que o médium que a procura a casa espírita, possa ser inicialmente acolhido na sua aflição, porque muitas vezes essa mediunidade está atrapalhando a sua vida. E numa segunda etapa, seja muito bem orientado para a melhor finalidade da sua mediunidade. Às vezes vai ser num trabalho de assistência, num trabalho de passe, num trabalho da sopa, nem sempre numa reunião mediúnica. Né? Então, não deve ser o objetivo principal do médium, né, trabalhar numa reunião mediúnica. Deve ser, ao contrário, utilizar a sua mediunidade para o bem, aonde quer que seja.
Então, esse acolhimento inicial, né, é importante para que essa mediunidade não atrapalhe a vida dessa pessoa, mas principalmente essa mediunidade não seja utilizada para o mal. Nós sabemos, e as obras nos trazem isso, todas as obras espíritas que tratam da mediunidade, que o médium é uma grande antena, né, que permite, então, essa influência do mundo espiritual, e essa antena ela pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, e ela também pode ser uma grande porta de entrada para vários graus de obsessão, né, chegando até aos graus mais profundos, né, de fascinação ou de subjugação, onde a mediunidade, então, é a forma ou é o meio pelo qual um obsessor daquele espírito encarnado vai influenciá-lo, né, modificando seus atos, impedindo que ele tenha uma vida normal e, no caso da subjugação, até mandando, né, nas suas atitudes. Isso, então, pode chegar no centro espírita já num grau muito adiantado, e aí há de se fazer todo um trabalho, né, de acolhimento, tanto do espírito encarnado quanto do espírito ou espíritos obsessores, né, para que, numa segunda etapa, né, essa mediunidade que foi utilizada de maneira errada possa ser trabalhada dentro da casa espírita. Então, esse médium, que muitas vezes traz a obsessão, ele não pode ser colocado direto numa reunião mediúnica, por exemplo. Mas ele pode ser tratado na reunião mediúnica, sem a sua presença, tanto ele quanto o obsessor, né? Porque é um tratamento espiritual. E a mediunidade dele, então, à medida que ele toma posse de volta às suas faculdades mentais completas, ele vai, então, direcionando, canalizando essa mediunidade para o bem, para o belo e pelos trabalhos da casa, né? Ou seja lá aonde for, porque muitas vezes essa pessoa necessitada passa pela casa espírita, se trata, mas não permanece no espiritismo. Muitas vezes ela se encontra em outra religião, em outro trabalho, desde que seja para o bem e que a mantenha equilibrada no bem, não há nenhum problema, né? Um outro aspecto muito importante, né, já caminhando para a nossa conclusão, né, é aquele médium que ostensivamente traz muitas mensagens, e isso faz com que ele fique um pouco deslumbrado, né, porque ele passa, às vezes, até a trazer mensagens assinadas por espíritos famosos, ou passa a misturar um pouco mediunidade com animismo, né, e ele mesmo passa a psicografar ou a falar mensagens que supostamente vêm de espíritos famosos, ou ainda utiliza a sua mediunidade para enriquecer ou para tirar proveito disso, né? Não nos esqueçamos do que Jesus nos deixou, né, muito claramente, né, que dai de graça o que de graça recebestes. É muito claro e não há dúvida sobre isso. A mediunidade nos vem como uma das capacidades do ser humano, e ela nos é dada de graça. Não deve ser utilizada para ganho próprio, para proveito próprio, né? Ela não deve ser cobrada de forma alguma e não deve ser utilizada para proveito próprio, seja um crescimento profissional, enfim, né? Porque ela foi nos dada de graça e ela deve estar de graça a serviço do bem, né? Isso tem que ficar muito claro, e isso às vezes nos faz remeter, né, aos grandes médiuns que nós tivemos no Brasil e que se perderam ou na busca pela riqueza através da sua mediunidade, ou nos desvios de caráter, utilizando a mediunidade como formas de atender a esses desvios de caráter graves, né? Então, o que explica isso também é que o mau uso da mediunidade faz com que o médium faça conexões com espíritos não elevados. Porque quem permite a conexão é a vibração, é a faixa vibratória do médium. Por isso é tão importante o estudo e o esclarecimento. Se você vibra no mal, se você vibra no orgulho, se você vibra no egoísmo, você vai sintonizar
com espíritos que estão nessa conexão. Portanto, aí está a explicação do estudo e do desenvolvimento. Tem uma pergunta aqui, já vou responder, a Marilda, né? Por isso, é tão importante que a gente esteja preparada para isso, né? A Marilda Rasteiro, uma das trabalhadoras da nossa casa, queridinha Marilda, ela pergunta, como saber, então, se é animismo ou realmente uma interação com o espírito? Ela disse que a pergunta é da Patrícia, da filha dela. Então, Patrícia e Marilda, né? Somente o estudo e muito esforço físico de autoconhecimento. Por isso, parece uma palavra, parece uma expressão que a gente repete muito do centro espírita e às vezes cai no vazio, mas não é, né? O esforço nosso, médium, para confiar na sua mediunidade, no que a mediunidade te traz, é no sentido de se autoconhecer mesmo, e muito estudo, né? Quando o médium realmente se dedica a isso, ele vai diferenciar tranquilamente. E não só ele, o dirigente também tem que ter o estudo e a dedicação para saber diferenciar o que é um animismo da mediunidade. Mas, durante uma reunião mediúnica, o dirigente que está ali, muitas vezes ele percebe que é um animismo. Tá? Mas, se o conteúdo da mensagem é um conteúdo do bem, é um conteúdo agradável, que traz uma mensagem boa, e é isso que importa, não há porquê, né, ele fazer grande alarde sobre isso. Muitas vezes o médium ainda está em treinamento e ele percebe, né, mas se a mensagem for adequada ao que se propõe a reunião. Se esse animismo é utilizado, às vezes não com a vontade do médium, de uma maneira inconsciente até, involuntária, né, até, mas se for utilizada para exaltar, né, vaidade de alguém, orgulho, ou até para trazer informações maléficas, aí sim cabe ao dirigente interferir, tá bom? Então, o dirigente é importante nessas reuniões, mas o mais importante, Maria e Patrícia, é o estudo para que nós possamos nos compreender melhor, para que nós possamos aprofundar a nossa mediunidade, mas, acima de tudo, a mediunidade conhecida, amparada, trazer o nosso autoconhecimento, que é o objetivo principal da caminhada do espírito dentro da doutrina espírita. O autoconhecimento e a reforma íntima. Acho que era só essa pergunta, né? Espero que eu tenha respondido a vocês. Lembrando que as reuniões mediúnicas, então, para a gente finalizar, elas são ambientes em que são trazidas muitas informações importantes para os centros espíritas, muitas informações importantes para nós médiuns, para que nós possamos perceber o sentimento do espírito, para que nós possamos conhecer o que é realmente o plano espiritual, né? E que nas reuniões em que haja também trabalhos de desobsessão, né, nós estamos, além disso, ajudando pelo menos dois espíritos, né? Um encarnado e um desencarnado. Nem sempre eles precisam se identificar, né? Mas certamente a reunião de desobsessão pode ajudar nisso. E tem muitas outras utilidades, né? A gente sabe que dentro do centro espírita a mediunidade a toda hora é mobilizada, e não podemos nos esquecer também a grande finalidade que é o consolo, né? Para aquelas pessoas que perdem seus entes queridos e que buscam, por exemplo, nas cartas consoladoras, nas mensagens consoladoras, um contato com o mundo espiritual, um contato com seus entes queridos desencarnados. É claro que não deve ser a única função da mediunidade, mas é uma das, né? Este consolo, esse alento que Deus, Pai misericordioso, nos permite, e permite a muitas mães, a muitos pais que perdem seus filhos, parentes, né? Receberem, por exemplo, uma carta de um parente que partiu precocemente, né? Então, que nós possamos higienizar a nossa mediunidade todo dia, como tomamos banho, como escovamos os dentes, né? Nós higienizemos a nossa mediunidade através da higiene dos nossos pensamentos. Nós
tonifiquemos a nossa mediunidade através do estudo, através do aprofundamento dos nossos conhecimentos, conhecimentos doutrinários, conhecimentos religiosos. E que nós efetivamente tomemos posse da nossa mediunidade ao realizarmos a nossa reforma. Pelo menos ao nos esforçarmos, porque sabemos que as reformas elas podem durar muitas encarnações, mas que nós busquemos no esforço a reforma íntima. Né? Então, esses são os caminhos para que a mediunidade possa, sim, em breve, certamente em breve tempo, fazer parte de um dos sentidos, ser realmente o nosso sexto sentido, quando estivermos como espírito mais desenvolvido, quando formos espíritos mais elevados. Certamente a mediunidade será a nossa maior, nosso sentido mais desenvolvido. E poderemos, assim, estar em comunhão, tanto no plano espiritual como no plano físico, e botando a espiritualidade, colocando a nossa mediunidade em prol do trabalho espiritual. Que todos nós possamos ser protegidos e amparados nas nossas propostas, né, de reforma íntima e também de educação da nossa mediunidade, seja ela qual for, seja ela em que grau estiver. Finalizando, então, a nossa conversa, né, acho que não tem... tem uma observação interessante que leio aqui, do Cláudio Lima, que muitas vezes o médium está com a vida em desarmonia, então traduz em forma de comunicação anímica. Exato, Cláudio. E a gente tem que, como o dirigente, por exemplo, tem que ser sensível a isso. O médium que está recebendo, está responsável pelo acolhimento fraterno também. Né? Entender que a manifestação mediúnica não é um crime, né? Ela é e ela não deixa de ser uma manifestação espiritual, porque é o espírito que está se manifestando, é a alma ali encarnada que está se manifestando. Né? A gente só tem que tomar cuidado com o conteúdo dela, né? O conteúdo dessa manifestação, que ele esteja de acordo com o que o momento e o ambiente espera. Né? Muito boa observação. E isso é a Regina, que fala que é um tema inesgotável. Muito obrigada a vocês pela participação. E eu convido a todos, então, para encerrarmos em prece. Né? E para esse encerramento, eu busquei num livro de Kai Bar Schutel, o livro Peças Espíritas, uma prece para os médiuns. Aqueles que estão conosco agora, que já têm a sua mediunidade desenvolvida ou em desenvolvimento, mas também aqueles que ainda que não tenham desenvolvido, sentem que tem na mediunidade um ponto de conexão com a espiritualidade. Então, Kai Bar diz assim: para os médiuns, Deus Todo-Poderoso, permiti que os bons espíritos me assistam nas comunicações que solicito. Preservai-me da presunção de me crer livre da influência dos maus espíritos, do orgulho que poderá desviar-me de todo sentimento de caridade para com os outros médiuns. Se eu for induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me avisar, e a mim dai-me a humildade que me fará aceitar a advertência com reconhecimento, acatando como em meu favor e não de outrem os conselhos que resolverem ditar-me os bons espíritos. Se for tentado a fazer mau uso ou a vangloriar-me com a faculdade que vos aprouve conceder-me, eu vos rogo que, de preferência, a aniquileis, não consentindo que seja desviada do seu fim providencial, que é o bem de todos e o meu próprio adiantamento moral. Que assim seja, Senhor, que a nossa mediunidade possa atender ao bem de todos e ao nosso próprio adiantamento moral. Um belo domingo para todos, fiquemos todos com Deus e que utilizemos sempre bem a nossa mediunidade. Graças a Deus.